Vou falar um pouco agora sobre tecnologias web. Hoje, quando nós trabalhamos com programação, com linguagem de programação, você tem programação mobile, você tem programação desktop e você tem as tecnologias web. Então, aqui nessa aula, eu vou mostrar para vocês as principais tecnologias que nós temos no mercado e que, consequentemente, estão aí no seu edital. Só para começar aqui, eu trouxe um textinho, né? As tecnologias web estão em constante avanço e hoje vem atuando no que é conhecido como responsivo. Ou seja, um site pode ser visualizado da melhor maneira possível, conforme o device que você está usando. Aí eu trouxe até o exemplo que no meu doutorado, eu fiz um software para auxiliar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down, né? Quando eu falo que esse jogo que eu fiz ele usando uma tecnologia chamada HTML5. Quando eu falo que esse jogo é responsivo, ou quando eu falo, eu fiz um site e o site é responsivo, se tem uma questão que envolva algo que fala que é responsivo, o que significa responsivo? Responsivo significa que se eu entrar no site com o computador, ou se eu entrar no site com o meu celular, eu vou ver de uma maneira que tenha qualidade, de uma maneira eficiente. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? O site responsivo significa que ele vai abrir conforme o device. Por exemplo, vou usar o Facebook velho de guerra que todo mundo conhece. Se eu abro o Facebook no computador, ele tem uma aparência. Se eu abro o Facebook no meu smartphone, ele tem outra aparência, que é a mesma coisa. Isso é ser responsivo. Se a gente voltar lá atrás, a gente entrava em sites, tá? Era muito engraçado até, você via embaixo assim, melhor visualizado em 800 por 600. Lembram disso? Os mais velhos aí que estiverem me assistindo, os que tiverem mais que 28, 29 anos vão lembrar. Então aí você tinha uma resolução diferente no seu monitor, o site ficava todo torto, certo? Hoje com o responsive você usa o que nós chamamos de CSS, né, que eu até vou falar inclusive nessa aula também, que são os estilos. Você cria condicionamentos e ele identifica qual é o seu device, identifica qual é a sua resolução e ajusta conforme você quer. Inclusive, por exemplo, se você diminui a sua tela, ele se ajusta automaticamente. Ele é autoajustável. Ele tem o que nós chamamos de outsize, tamanho automático. Tudo bem? Beleza. Então, abriu em qualquer device significa que é responsivo. Nada mais justo de começar a falar do que nós chamamos de HTML5, que é a nova versão da linguagem de marcação HTML. Lembrando, HTML, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de texto, tá? O HTML permitiu aí, por muitos anos, a parte visual da internet. Com o HTML5, você teve um aperfeiçoamento gigantesco. Por quê? O HTML5 tornou a marcação muito mais clara e ele se adaptou à forma que os desenvolvedores estão trabalhando, possibilitando colocar áudio, vídeo nos sites, né, usando plugins, coisas que não eram possíveis antigamente. O que é positivo tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário é que não precisa se preocupar com a utilização de plugins. Tá? Antes, né, você tinha encaixes dentro do HTML. Com o HTML5 isso acaba. Hoje você tem, por exemplo, às vezes você pode até estar me assistindo com uma dessas tecnologias, que é o que nós chamamos de streaming. O que é o streaming? Você carrega ao mesmo tempo. Por exemplo, o YouTube, principal exemplo de streaming. Né? Você tem lá o YouTube. Você está assistindo esse vídeo no YouTube ou algum outro vídeo no YouTube, você não precisa baixar esse vídeo para depois poder assistir. Ele vai carregando automaticamente. Essa tecnologia nós chamamos de streaming. O HTML5 permite que eu consiga ter áudio, vídeo, sem ter que baixar plugins, ele já carrega tudo de uma vez. Isso explica a morte do Flash. Lembram do Flash? O Flash teve muita força nos anos 2000, aí diria que até 2012, por aí, né? Hoje o Flash morreu,
né? Você, primeiro que no Android não roda, o iOS também não roda. Hoje você tem vários navegadores, a nova versão do Chrome também já não roda mais. O Flash morreu, porque antes você tinha que ter o plugin do Flash. Lembra? Também é uma coisinha para mais antigos aí. Eu não tenho mais essa necessidade, né? Alguns comandinhos, né? Reader é o topo do site. Nav, ele vai pegar todos os links, ele engloba todos os links da navegação. Section é toda a seção, ou seja, ele muda aí por grupos, né? Você tem essa parte de aside, que define o conteúdo e parte do artigo, né, que está inserido. Você tem o footer, que é para você trabalhar com rodapé ou até mesmo algumas outras partes do site. E você tem o comando de áudio, onde você coloca áudio CRC e coloca o nome do arquivo de música e sua extensão que ele abre. Algumas outros comandos que nós temos aqui, você tem aí input type, né? Input type é tipo de entrada. Então, quando eu coloco input type text, significa que você vai ter um text box para você digitar. Se você tiver um placeholder stuff, significa que você vai ter um texto cinza que vai desaparecer quando tiver com foco. Tá? Então, por exemplo, você tem 4 text box lá. Você põe seu nome, seu telefone, endereço e e-mail. Quando ele está ativo, ele fica preto. Aí você escreve lá, Ovidio Lopes da Cruz Neto. Quando você vai para o próximo text box para escrever seu telefone, onde você escreveu seu nome, fica com cinza, fica cinza. Isso é o que nós chamamos tecnicamente de enable, enabled, né? Enable false. Então, quando ele está com foco, ele fica com enable true. Quando ele perde o foco, ele fica com enable false. Então, você tem aí, por exemplo, input type text, autofocus, né? Autofocus significa que quando eu abrir a página, o foco, o cursor já vai estar naquele text box. Então eu quero começar o text box em determinado, eu quero começar com foco, com o cursor em determinado text box. Eu uso o comando autofocus. Input type text required significa que é um campo obrigatório. Você não vai fazer o cadastro da pessoa sem ela digitar o CPF dela, por exemplo. Sabe quando você você está fazendo um cadastro, e aí você tem alguns campos, normalmente usa um asterisco vermelho na frente. Aí você não preenche por algum engano, ou até mesmo você não sabe. Quando você vai apertar enviar, ele automaticamente vai dar um pã. O que significa isso daí? Isso significa que aquele campo é obrigatório. Na programação, significa que ele é um input type text required. Input type text autocomplete igual a off. Ou seja, quando você trabalha com digitação, né? Na verdade, quando você trabalha com a internet, a gente tem o que nós chamamos de cookies. Você já percebeu que às vezes você está no Mercado Livre para comprar procurando um copo. Sei lá, eu olhei esse copo e falei procurando um copo. Então eu estou lá procurando um tipo de copo e aí eu não compro. Aí quando eu entro no meu Facebook, por exemplo, ele vai abrir lá o anúncio do Mercado Livre, vai aparecer o copo. Justamente aquele copo. Então, se eu estava na dúvida para comprar, agora eu vou comprar. Isso é porque você tem os cookies. Então, por exemplo, quando você está fazendo um cadastro, você já preencheu seu e-mail em outro site tal, e você colocou lá, canaldovideo@gmail.com tal. Quando eu vou digitar, mesmo que eu esteja em outro site, eu começo a escrever meu e-mail, ele autocompleta. Mas eu não quero que no meu site, por questão de segurança, eu não quero ter essa ferramenta. Então eu uso esse comando, autocomplete off, ou seja, ele vai desligar esse comando de autocompletar. Outra tecnologia que eu quero falar para vocês aqui é o CSS, que é Cascading Style Sheets, estilo. Então eu quero definir que todos os títulos do meu site vão ser azul, Times New Roman 14. Eu quero definir que todos os meus links vão ser verde limão, Arial 12. Eu quero definir que o meu fundo, o meu background vai ser tal. Eu quero definir o tamanho se o cara abrir no smartphone. Eu quero definir o tamanho se o cara abrir o site num tablet. Tudo isso é definido no que nós chamamos de CSS, tá? Com a evolução, né, das tecnologias web, o CSS ganhou força absurdamente, tá? E ele funciona.
tanto em XML, tanto em HTML, quanto no XHTML. Sempre que eu falar de estilos, eu estou falando de CSS. XML, que vem do inglês, né? Extensible Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação, é a extensão da linguagem de marcação. Quem é a linguagem de marcação? O HTML. O XML é a extensão do HTML. Ela é uma linguagem recomendada pela W3C, né, para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente. Então, tudo que você quiser organizar hierarquicamente, você faz com o que nós chamamos de XML, tá? O XML, ele traz uma sintaxe bem básica, tá? Que pode ser utilizada para compartilhar informações entre diversos computadores e aplicações, tá certo? Então, você pode codificar documentos para poder trabalhar ele de uma forma como se fosse uma extensão. Eu trouxe um exemplo, olha só que legal. Um exemplo qualquer, tá? Para um arquivo chamado aviso.xml. Então, eu abro aviso, reparem aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Vou pegar o apontador. Então, eu tenho aqui, ó, aviso/aviso. Tudo que eu abro, eu fecho. É o mesmo conceito do HTML. Não é à toa que ele é uma extensão do HTML. Para, fecho para. Então, eu vou mandar para Pietra no dia 8 de março de 2018. D/D, ou seja, de Ovídio para Pietra. No cabeçalho, lembre-se. E no corpo do texto, se inscreva no canal do vídeo do YouTube. Então, eu estou mandando para Pietra, para ela se inscrever. Ok? Tudo que eu abro, eu fecho. Isso tudo é um aviso. Então, aviso/aviso. Para/para. D/D. Cabeçalho/cabeçalho. Corpo/corpo. Se tivesse um rodapé, rodapé/rodapé. Simples assim. Temos aí também o JavaScript Object Notation, tá? Que como qualquer modelo, ele trabalha com esse armazenamento e transmissão, né? Ele é um formato nativo no JavaScript, de uso extremamente tranquilo, tá certo? É importante lembrar que existem uma variedade de opções, né? De protocolos abertos que são padronizados. E automaticamente, né? SWAP, XML, todos eles podem ser adotados dependendo da finalidade da sua aplicação, tá certo? Ele é autodescritivo, simples, hierárquico, pode ser analisado pelo JavaScript, os dados podem ser transportados usando o Ajax, não utiliza tag de fechamento, sabe, igual esse modelo que eu usei aqui com XML. Se eu tenho aviso, eu não tenho /aviso, tá? Então, trabalha nessa linha. Não possui palavras reservadas da linguagem, lembra das regras para variável? E possui um parser, né, para os principais navegadores. Para finalizar aqui essa aula, eu vou falar um pouco de Angular, que é o Angular, né, que é um framework baseado, né, no partner MVW, que é o Mover View Whatever, diferente do MVC, que é o Model View Controller, tá? Onde o Model é a camada que representa as entidades do aplicativo, os Views são as camadas de apresentação, e o Whatever seria qualquer coisa, diferente do Controller, que é algo controlado, né? Tudo bem, pessoal? Detalhe importante, que pode perguntar sobre o Angular. Ele é MVW, não é MVC. Já vi muita gente confundir. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!